E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o Covil do Vitão. Hoje o nosso assunto é sobre ângulos e sobre o uso de uma ferramenta muito importante, o transferidor. Bora lá! Então, para começo de conversa, o que é um ângulo? Ângulo nada mais é do que quando duas semirretas acabam se cruzando. Quando duas semirretas se cruzam, eles formam um ponto que a gente chama de vértice. Vamos entender melhor? Vamos para a lousa? Tamo de volta! Então agora é o seguinte, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que lembrar que o ângulo ele só vai ser formado se duas semirretas acabarem se cruzando. Ou seja, quando a gente consegue unir essas duas semirretas, nós temos a formação de um ângulo, esse aqui em vermelho, certo? A medida dele pode ser calculada pelo transferidor, mas isso a gente vê daqui a pouquinho, certo? Vocês têm que lembrar uma coisa muito importante. Quando a gente fala de semirreta, a gente na verdade está querendo dizer que é um pedaço da reta que começa em um ponto e vai até o infinito, passando, lógico, por um outro ponto. Lembra, pessoal? Essa semirreta aqui de cima, ela começa no ponto B. Só que ela passa pelo ponto A e aí ela vai embora até o infinito, ok? Da mesma forma, a semirreta aqui de baixo, nós temos que ela começa aqui no ponto B, ela vai seguindo, chega no ponto C, só que ela não para, ela simplesmente vai continuando. Ela passa no ponto C e vai até o infinito, ok? Pessoal, atenção, esse B a gente chama então de vértice, certo? Esse ponto B sendo o vértice, o que é afinal esse vértice? É quando esta semirreta de cima e esta semirreta de baixo, elas se encontram. Encontrou, formou-se um vértice, certo? Esse vértice é justamente o ponto de encontro entre essas duas semirretas. E é nesse vértice que o seu ângulo vai se formar, esse ângulo aqui em vermelhinho, certo? Muito bem. Nomenclatura. A gente chama esse ângulo formado aqui, que por enquanto nós ainda não temos o valor dele, mas nós temos como chamá-lo. Nós temos isso aqui, ó. É o ângulo, certo? É o ângulo A, porque vai do ponto A até o ponto B e até o ponto C, certo? Lembrem-se, pessoal, vocês precisam colocar esse ângulo em relação aos pontos que você tem nas suas semirretas, certo? Então, se você perceber, aqui eu tenho o ângulo ABC. Nossa, Vitão, por que ângulo ABC? Vamos ver? Porque ele estava na semirreta em que tem o ponto A, chega no vértice, que é o meu ponto B, e passa novamente pelo outro ponto, por um outro ponto, que é o ponto C, certo? Então, percebam, este ponto B obrigatoriamente tem que estar no meio. Por que eles têm que estar no meio? Porque é no ponto B que o ângulo se forma, certo? Se é no ponto B que o ângulo se formou, eu tenho que indicar. Como que eu indico? Colocando um chapeuzinho. Sim, aquele acento circunflexo que você aprende lá em português, a gente usa na matemática também. Você vai dizer o seguinte, é o ângulo ABC. Esse ângulo ABC, você só vai ter que lembrar que o ângulo em si está no ponto B. Por quê? Porque além dele estar no meio, ele tem o chapeuzinho. Para a gente poder calcular o valor de um ângulo, a gente tem sempre que lembrar que o ângulo ele é dado em graus, certo? Não tem nada a ver com temperatura. Tem a ver
com medidas matemáticas. E para a gente poder calcular certinho o nosso ângulo, nós precisamos do... O que é isso aqui? Sim, isso é um transferidor. Percebam, o transferidor ele pode ser de uma volta inteira ou meia volta, certo? O que importa para a gente no primeiro momento é esta parte aqui de cima, certo? Então, vamos aprender melhor a utilizar o nosso transferidor? Bora pro caderno. Beleza, pessoal? Então, estamos aqui com o nosso transferidor. Perceba, o meu transferidor é um transferidor de uma volta completa. Tem problema? Não, pelo contrário. O transferidor você pode utilizar da mesma forma, independente se ele tiver meia volta ou uma volta inteira. Então, 3 coisas a gente precisa lembrar sobre o transferidor em primeiro lugar. Nós temos aqui o limbo. O que é o limbo? É a volta. É este arco de cima do seu transferidor. Percebam que esse limbo, ele vai do valor 0, passa pelo 90 graus e vai até o 180 graus, certo? Pois bem, a segunda coisa que a gente precisa lembrar é da linha de fé. Nossa, Vitão, que nome esquisito. O que é a linha de fé? A linha de fé é exatamente esta linha na horizontal. Essa linha de fé na horizontal, ela é muito importante, porque é nela que a gente vai colocar em um dos segmentos de reta para a gente poder ver qual é o ângulo que a gente vai estar calculando, certo? E a terceira coisa, que é uma das mais importantes também, é o centro. Eu vou até aproximar aqui para vocês, eu não sei se vocês estão percebendo, mas aqui, bem no meio da linha de fé, eu tenho como se fosse um tracinho. Esse tracinho é chamado de centro do seu transferidor. E para que serve esse centro? Você vai colocar, como o próprio nome já diz, você vai centralizar ele, você vai colocar no vértice. Então, vamos ver isso na prática? Então, olha só. Aqui, a gente vai pensar em 2 exemplozinhos. Determine a medida dos ângulos a seguir. Veja só, eu tenho 1 e 2 retas. Na junção de 2 retas, eu tenho o meu vértice, que aqui eu chamei de ponto B, certo? Este é o ângulo formado por essas 2 retas. O que eu vou querer? Eu vou querer saber o valor desse ângulo. Então, eu vou posicionar o meu transferidor da seguinte forma. Eu vou pegar esta reta aqui, que está na horizontal, e vou alinhar com a minha linha de fé. O meu centro tem que ficar exatamente no vértice, que é onde as 2 retas se cruzam. Então, eu vou alinhar certinho aqui. Vamos ver se está alinhado certinho. Beleza. Muito bem. Alinhei aqui na linha de fé. Agora eu só preciso ver aonde é que a outra linha, né? A outra reta, ela vai dar. Se você for ver, seguindo uma linha reta, vai acabar no valor 90. Então, isto quer dizer que este ângulo aqui mede 90 graus. Vamos para outro exemplo. Então, olha só. Aqui embaixo, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar o seu transferidor, vai colocar a linha de fé exatamente aqui nesta reta horizontal, certo? E o centro você vai colocar exatamente no vértice. Vamos alinhar aqui certinho, ó, o centro certinho nesse biquinho formado e a linha de fé alinhada certinho aqui. O que nós vamos fazer? Para eu saber o meu ângulo, é só eu ver. Abriu até onde? Esta reta abriu até 50. Então, este ângulo aqui corresponde a 50 graus. Atenção, pessoal! Olha como a gente fala para escrever a resposta. Isso é muito importante. A gente escreve da seguinte forma, que a medida, certo? A medida de, entre parênteses, vou relacionar os pontos. Então, é A, B, C. O B, que é o vértice, tem que estar no meio. A, B, C.
Então, o ponto B, além de estar no meio, você tem que colocar um chapeuzinho nele, certo? Como se fosse o acento circunflexo, ok? Então, medida do ângulo ABC vai ser igual a 90 graus. Certo? É isso. Então, você simplesmente vai olhar a sua linha de fé, que é a horizontal, vai colocar certinho o centro aonde o ângulo se formou e vai ver até onde a outra linha chega, até onde a outra reta chega, que é nos 90 graus nesse caso. Outra vez, aqui nós temos a medida do ângulo. Quais são os pontos que eu tenho aqui? D, E e F. Então, D, E e F. Vamos lá. Por que eu coloquei o E no meio? Porque é neste ponto E que está o meu ângulo. Então, coloco chapeuzinho nele, certo? Então, a medida do ângulo DEF vai ser igual a 50 graus. Agora, por exemplo, Vitão, e se em algum exercício falarem para mim assim, olha, eu quero que você desenhe aí um ângulo de 140 graus. Ué, tranquilo. O que você vai fazer? Você vai no seu transferidor, você pode colocá-lo desta forma aqui mesmo. Você vai pegar o seguinte, você tem o seu centro, você vai fazer uma marcaçãozinha no seu centro, certo? Traçou a linha de fé até onde der, certo? Não precisa ficar muito grande. Vamos lá, eu quero até 140 graus. Aonde que está no meu limbo aqui 140 graus? Opa, tá aqui. Vou fazer uma marcaçãozinha. Acabou o problema. Por quê? Você vai deixar o seu transferidor de lado e vai usar a sua régua. Olha a nossa marcaçãozinha aqui de 140 graus que nós fizemos. Nós vamos simplesmente unir esta marcaçãozinha, que eu vou chamar de ponto V, porque é V de Vitão. O centro eu vou chamar de ponto O. E, obrigatoriamente, esta linha na horizontal, ou seja, essa reta na horizontal, eu também tenho que atribuir um ponto a ela. Vou atribuir ela o ponto F. Os pontos, pessoal, se o exercício não pedir, você pode colocar de qualquer maneira, certo? Você pode colocar qualquer letra, ok? Então, eu vou simplesmente unir esses pontos. Vamos lá? Ponto O, eu vou ao V. Só que eu vou passar o V. Eu não vou terminar direto no ponto V. Por quê? Porque isso é uma reta. Se é uma reta, ou pelo menos uma semi-reta, ela começa no ponto O, ela passa pelo ponto V e vai embora. Beleza? Então, o que você faz depois? Você simplesmente faz este arco marcando este ângulo, certo? Então, para terminar, medida do ângulo. Aí eu tenho que colocar os meus pontos. V, O, F, sendo que o ângulo está no ponto O, então é nele que vai o chapeuzinho, vai ser igual a, como o exercício mesmo me pediu, 140 graus. Certo? É isso. Por hora é só. Se ficou alguma dúvida, revejam o vídeo e as suas dúvidas sempre serão muito bem-vindas, ok? Hora de trabalhar, pessoal. Vamos fazer exercício então. Tudo de bom e o que vocês precisarem, estamos aqui para ajudar. Valeu! Até mais!